Eduardo Bolsonaro apresentou um quadro paranoico. Ele e a mulher dele estão com crises persecutórias, porque foi tudo isso que ele desejou e tentou fazer com Alexandre de Moraes. Então é uma projeção que a pessoa sofre em relação ao que ela fez. Ela está agora recebendo. E à medida que o cenário se fecha com Trump apoiando Lula, ele foi barrado. Eles tentaram entrar, vocês viram na Globo News, nós mostramos aqui vídeos. Ele tentou, junto com Paulo Figueiredo, adentrar a Casa Branca, não conseguiu, foi barrado. Disseram que os planos mudaram e eles foram de lá escorraçados. E agora ele está com medo, porque ele está ilegal no país. O carro preto poderia ser um carro brasileiro, poderia ser alguém mandado pelo Lula, é isso que ele fala, né? Mas não, o medo dele é que ele possa ser preso lá nos Estados Unidos e mandado aqui pro Brasil. Tudo aquilo que ele falou do Alexandre de Moraes, você não deve estar dormindo, você não... É ele. Nós já mostramos aqui. Ele não está bem, ele não está legal. Se isso é induzido por drogas ou somente pelo estresse, nós não sabemos. Mas ele apresenta um quadro delirante. E quando ele fala que a mulher dele não está podendo viver o que ela poderia ter vivido, que a ela está sendo negado o direito da liberdade de viver, foi você que colocou ela nessas condições. Você era deputado aqui, poderia ter brigado de outro jeito, saiu lá pra fora, você causou todo esse transtorno na sua família. E você, com o teu papo furado todo dia, você enche o nosso saco. Eu imagino como é viver do seu lado. Ela está paranoica por sua culpa. Você é o culpado, você está aterrorizando ela e seus filhos. O que você está fazendo para sua família é gravíssimo. Você está destruindo a sua família. Você está os colocando no mundo mental paranoico do seu pai, do Carluxo. Vocês todos vivem essa paranoia e agora você está impondo essa vida aos teus. Mas aí entra o traço de psicopatia. Nada é ele. Tudo são os outros. A culpa é sempre dos outros. Ele é sempre a vítima. Então, ele transfere a responsabilidade aos outros. Você está pagando, traidor da pátria. E você tem que pagar. Fico triste realmente pelas crianças, que elas não têm escolha. Tua mulher tem. Se ela fosse esperta, se ela fosse inteligente, ela teria escolha. Mas aos teus filhos é imposta essa tua realidade paralela. Você está estragando seus filhos. Nós já apontamos aqui diversas vezes que esse rapaz está com transtornos mentais. A família toda é abilolada. E o problema é que os seguidores não se aperceberam disso. Eles seguem como se eles fossem pessoas especiais. Essa coisa de você olhar a loucura com olhos de divindade já aconteceu, mas em outras épocas. Numa época que não havia o esclarecimento, que não havia a interferência da razão. E agora, você está vivendo na época errada. Porque o quadro de vocês é explicável. É facilmente explicável pela medicina. Eduardo Bananinha está doente, precisa de tratamento, está fazendo mal ao nosso país e que está levando um monte de pessoas nessa loucura. Ele está criando uma sandice social. O bolsonarismo faz isso. E pessoas limítrofes que estavam entre o mundo real e o mundo paralelo acabaram embarcando no mundo paralelo. E quando todos à nossa volta pensam que o bolsonarismo é uma coisa normal, todas essas pessoas estão embarcando no mundo paralelo. O mundo bolsonarista não é salutar. O mundo bolsonarista faz mal à saúde mental das pessoas. O grande problema do Eduardo Bolsonaro é que sempre ostentou, sempre foi metido, sempre foi arrogante. Pensava, tinha um projeto de poder que não se sustenta pela capacidade que ele tem. Teu pai ter chegado à presidência fez parte de um complô. Tiraram o Lula, senão ele nunca teria chegado lá. Era um complô. A facada que ele tomou levou aquilo. A falta de domínio das redes sociais pela esquerda deixou teu pai crescer, mas você jamais chegará lá. Teu pai jamais chegaria lá em tempos normais. Vai se tratar, você não está bem e você está destruindo a tua família. Além de tentar destruir o teu país, você está destruindo a tua família. Tenha vergonha na cara, traidor da pátria, destruidor da família. E o quadro que se apresenta agora é de que Eduardo Bananinha já não é querido nos Estados Unidos, porque ele começa a incomodar. Ele começa a ligar para as autoridades, sem acontecer nada. As pessoas começam a questionar a saúde mental dele lá nos Estados Unidos. Tiveram que colocar ele e o Paulo Figueiredo para correr, porque eles queriam entrar na Casa Branca junto a Mauro Vieira. O bolsonarismo começa a ser um obstáculo para os objetivos de Trump. Eles já perceberam que é um movimento de desvairados. E Eduardo Bolsonaro até publicou a placa do carro. Vejam,
Quando a pessoa começa a incomodar muito no país, fazer muito barulho no país, criar ruídos na conversação entre Brasil e Estados Unidos, sendo que os interesses dos Estados Unidos no Brasil são gigantescos, começa a se descortinar a possibilidade dele ser mandado aqui para os braços do Xandão. Então, Eduardo, estaremos esperando por você ansiosamente. Agora, é muito esquisito. Você primeiro fala que o carro tinha os vidros escuros, não dava para ver as pessoas. Depois você falou que viu 2 pessoas de óculos. Cuidado, pode ser o Will Smith, saiu do filme MIB e foi te buscar. Cuidado. E Eduardo, pode ter sido qualquer um. Pode ter sido enviado aqui do Brasil para caçar você, para te algemar e colocá-lo na prisão. Cuidado, eles estão te perseguindo sim. Cuidado. A casa caiu, a casa caiu. Você vai ser preso. Eduardo Bolsonaro acabou de fazer essa reclamação no X e no Instagram dele. Ontem minha esposa viu um carro em uma postura incomum. Como eu não estava em casa, ela ficou com muito medo e eu voltei às pressas para casa. Graças a Deus, depois de apuração detalhada, constatamos que não era uma ameaça à nossa família. Ou seja, era só um carro na rua. E aí ele continua. Contudo, isso me faz pensar na extensão do mal que o regime de exceção fez e faz na nossa família. Minha esposa é uma pessoa boa e blá, 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 blá. Ele começa a reclamar que a esposa dele vive em constante medo. Por conta, nas palavras dele, de um regime de exceção. Eles estão nos Estados Unidos. O carro que estava parado na frente da casa da esposa dele, ou na frente da casa dele, não tem nada demais, era apenas um carro. E ele está reclamando e culpando outras pessoas que não ele mesmo. A culpa disso que está acontecendo com a família dele é dele. Ele e o grupo político dele que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil.